Vamos agora aprender a fazer as colunas de sustentação. E para isso vamos usar as placas menores que removemos da caixa. Não utilizem as placas maiores para fazer as colunas. Guardem essas placas para fazer extensões e as curvas da sua pista. Vamos começar removendo as rebarbas dessa placa de papelão, como fizemos com a placa maior. Prontinho. Retiramos todas as rebarbas, deixamos o corte bem no esquadro e agora vamos cortar as partes da coluna. As colunas terão 9 centímetros de largura, então vamos recortar uma faixa com 9 centímetros, corte sempre reto, firme, olha lá. Essas colunas, elas deverão ser encaixadas, conforme vamos mostrar na sequência, na parte de baixo da pista. Então, vamos ver. Repita o processo de remoção da rebarba e outras placas para conseguirmos fazer uma coluna mais firme. Já temos então 2 faixas com 9 centímetros para fazermos as colunas. Em cada uma delas vamos tirar uma parte com 12 centímetros de comprimento. 5, 10, 12. Tiro 12 centímetros. Então, vamos fazer um retângulo aqui de 12 por 9. Aqui tem 9, aqui tem 12. E na outra placa, na outra faixa, a mesma coisa. Medimos aqui 5, 10. Vamos por aqui para não errar, ó. Então, vamos ver, ó. 5, 10, 12. Bem retinho e cortamos. Então, daquelas 2 faixas que tínhamos, separamos cada uma em 2 partes. Teremos então 2 placas que serão as bases e 2 faixas que serão as colunas. As bases terão 9 por 12 centímetros e as colunas 9 centímetros e o tamanho daquela faixa. No caso, a minha tem 23 centímetros, mas pode variar de acordo com o tamanho da placa que você pegou. Eu vou dividir essa placa em 2 outras, uma com 14 centímetros e outra com 9 centímetros. As placas das colunas deverão ter tamanhos diferentes, pois elas que darão o caimento da pista. Vamos cortar agora essas 2 placas com 23 centímetros de comprimento em 2 partes. Uma com 14 centímetros e a outra com 9, e ambas serão colunas. Teremos então 2 placas maiores que serão a coluna 1, 2 placas menores que serão a coluna 2 e aquelas 2 que estavam separadas que serão a base da coluna 1 e a base da coluna 2. Aqui uma visão geral das 6 peças com seus respectivos tamanhos. Vamos agora colar as placas iguais das colunas para ficarem mais resistentes e depois colar as colunas na base de sustentação para que fiquem em pé. Com a pistola de cola quente vamos aplicar uma dose generosa em cada uma das placas e vamos grudar 2 a 2. Lembrando que as crianças não podem usar sozinhas a pistola de cola quente. Teremos assim 2 placas mais reforçadas, que serão as colunas. Vamos agora colar as colunas nas suas respectivas bases. Ache o centro da sua base e comece aplicando uma dose bem generosa de cola quente na parte inferior da sua coluna. E com a base já centralizada, você vai agora com muito cuidado colocar a coluna sobre o centro da base. E aí é só esperar alguns segundos, uns 20, 30 segundos, às vezes nem isso, para que a coluna fique em posição. Esperou um pouquinho, ó lá, já está presa.
repita o processo na segunda placa, agora na coluna menor. Aplica uma camada bem generosa de cola quente na parte inferior da coluna e depois é só posicionar no centro da base e esperar secar. Feitas as colunas, na verdade, 2 T's, um T maior e um T menor. Essa altura aqui, a diferença de altura, na verdade, entre as duas, é que vai dar a inclinação da pista em um primeiro momento. Então, vamos colocar aqui as duas colunas, pegamos a pista e colocamos sobre ela. Pronto. A pista agora tem uma leve inclinação. Pegamos o carrinho e ele vai embora. Ele desce. Então a reta está pronta. Aqui um segmento de reta já pronto para a nossa pista. E agora 2 carrinhos descendo a pista. Aqui por um outro ângulo, como que ficaram as colunas posicionadas na pista. Então a diferença de tamanho entre elas é exatamente para dar esta inclinação que vai ser a responsável pela descida do carrinho. Vamos reforçar a estrutura das colunas. Nesse formato de T, ela fica muito frágil, pois essa placa aqui pode se movimentar facilmente de acordo com o tamanho e peso da pista. Então vamos construir alguns reforços junto a essa base para que ela fique mais firme e não ceda com o peso da pista. Para construirmos o sistema de reforço das colunas, vamos pegar sobras daquelas faixas de papelão que cortamos anteriormente. Esta sobra aqui está com 8 centímetros de altura. E nós vamos agora cortar faixas com 5 centímetros. Então vou posicionar aqui e vou pegar uma faixa aqui com 5 centímetros de largura e vou cortar. Vou fazer aqui. Na sequência, vou pegar cada uma dessas placas e vou fazer um corte aqui na diagonal, dividindo aquele retângulo em 2 triângulos. 8 triângulos a partir daquelas placas. Para que servem esses triângulos? Eles serão colados nesta posição. Eles vêm aqui para dar um reforço na base da coluna, impedindo que essa coluna faça esse tipo de movimento. Então essas plaquinhas triangulares serão agora coladas entre a base da coluna e a própria coluna para reforçar a estrutura desta coluna. Nós vamos inicialmente, com a ajuda da pistola de cola quente, colar 2 placas triangulares uma na outra. Dessa forma, fizemos 2 triângulos um pouco mais reforçados. Na sequência, nós vamos pegar esses triângulos e colar junto à base da coluna, um de cada lado da coluna. Passamos a cola quente no triângulo e depois aplicamos na base da coluna. Levamos em posição e fixamos. Se você quiser marcar o centro aqui para ficar bem certinho, é bom, fica mais simétrico, a pista fica mais bonita. Vamos repetir o processo do outro lado. E pronto. Dessa forma, a sua coluna agora está mais reforçada. Veja que não é mais tão simples ela envergar. Então ela vai segurar, vai aguentar mais
o peso da sua pista. Porque com o tempo sua pista vai crescer, você não tenha dúvida disso. Como o segundo pilar é bem baixinho, a gente fez ele bem baixinho, nós vamos ter que cortar um pedaço desse triângulo. E vejam, ele está quase chegando à porção final aqui da coluna. E isso vai atrapalhar um outro sistema de inclinação da pista que eu já vou explicar. Então vamos tirar um pedaço desse triângulo. Para que o nosso sistema de inclinação da pista funcione, a gente precisa deixar pelo menos 4 centímetros livres aqui da margem da coluna até onde vai chegar o reforço. Então vamos medir e cortar o reforço para que sobre aqui 4 centímetros. A altura da nossa coluna é de 9 centímetros, quase 9. Então nós vamos ter que deixar os triângulos com no máximo 5 centímetros de altura. Então vamos cortá-los. Vou pegar cada triângulozinho e vou cortar aqui, ó, um pouco antes dos 5 centímetros. Vai ficar com quase 5 centímetros. Vou tirar esta ponta de cada um deles. Fiz no primeiro. Repetimos no segundo. Agora no terceiro. Assim, temos as 4 partes agora para reforçar a segunda coluna. O procedimento é igual ao anterior. Colocamos uma dose bem razoável de cola quente e unimos 2 placas para que ela fique bem reforçada. Fizemos um reforço e agora na outra unimos as 2 peças de parafuso. E repetimos novamente o que fizemos com a primeira. Vamos passar uma dose bem generosa de cola quente nessas peças que acabaram de ser coladas e vamos fixá-las aqui entre a base e a coluna. Fazemos isso de um lado e repetimos o procedimento do outro lado. Aqui, a mesma altura, quanto mais simétrico, mais bonita fica a pista. Então agora já temos as 2 colunas com o reforço pronto. Vamos ver agora como ficaram as colunas reforçadas. Posicionada a pista, elas estão assim, ó. Ficaram com aqueles triângulos reforçando a base da coluna. Vejam que na pista aqui no circuito Las Vegas, eu fiz algumas variações para esse tipo de sustentação. E aí que entra a imaginação de vocês, do como fazer, do como ampliar, deixar mais pesado, mas o princípio básico é este.